e ao lado do vereador Marinho Sampaio, que está em viagem, está na estrada, mas mandou aqui a Adriana, sua representante aqui, para poder levar para ele depois as deliberações aqui, o que a gente vai tratar nessa comissão. Na política, a gente trata de muita coisa ruim, né? Porque tem uns assuntos chatos na política, né? E alguns assuntos que são, todos são importantes, mas é difícil produzir com muita coisa, né? A gente está vivendo aí, em Ribeirão, por exemplo, uma ciência matemática em relação ao funcionalismo, né, que está parado. É uma tarefa difícil, né? Porque, e aqui que me desculpe as mulheres, mas manter a cabra intacta e o bode satisfeito é difícil na política. Então, agradar é complicado. Mas tem alguns assuntos que são muito, realmente, cansativos. E creio que esse é um assunto não menos importante, aliás, muito importante, porque ele, a médio e longo prazo, ele resolve os maiores problemas sociais que o Brasil tem. Desenvolver economicamente é gerar o maior benefício social, que é o emprego, né? Emprego, renda, oportunidade, prosperidade. Então essa comissão, ela é uma comissão boa de trabalhar, né? Temos em Ribeirão segmentos pujantes, entidades bem representadas, né? E altamente representativas. Então é uma comissão que realmente tem a honra de presidir, né? É uma ideia, uma iniciativa do vereador Fabiano Guimarães, mas pela estada dele na mesa diretora da Câmara é impossível que ele participe das comissões permanentes. Então, como colega partidário, como também do partido que defende a bandeira do empreendedorismo, das liberdades econômicas, da liberdade de empreender, fico muito feliz de poder presidir, e também ao lado do vereador Luciano Mega, que tem sido um vereador muito participativo aqui das comissões da Câmara Municipal. Tem se empenhado bastante, de forma séria. A gente às vezes pensa que tem muita comissão, a pessoa não dá atenção. Acho que tudo que você fizer, você tem que ser engajado e você tem que estar antenado com as coisas. São muitas, de fato, eu mesmo estou envolvido em 5, 6 comissões, mas essa talvez seja a que me dê maior prazer, até porque minha vida toda eu também trabalhei nas empresas, trabalhei em grandes empresas de Ribeirão Preto, empresa que já é centenária, em multinacional, empresa familiar, e a gente sabe aí os desafios aí do empresário e da cidade na busca de gerar emprego, gerar renda e gerar prosperidade no que a gente pode chamar da construção do nosso futuro, né? Então, primeiramente, abrindo a reunião, gostaria de agradecer aqui o vereador Fabiano, o vereador Mega, e deixar franqueada a palavra já inicialmente para o Mega, que faz parte da comissão. O Fabiano é convidado, ele espera um pouco. Quero fazer uma menção aqui de agradecimento para o Otávio Ocano, secretário do Meio Ambiente, para o Edmilson, secretário de Turismo, Turismo na ordem é difícil, é muita nomenclatura, né? Dama e Torrinha, né? Eu brinco sempre, o Edmilson é um amigo nosso, conheço ele há muito tempo, a gente é da mesma região da cidade, né? Mas com todas as atribuições aí. Então, inicialmente, queria abrir a palavra para o vereador Luciano Mega para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador André. Obrigado pelo convite novamente, fazer parte dessa comissão que, como o senhor disse, é extremamente importante no município de Ribeirão Preto. Boa tarde, vereador Fabiano Guimarães. Obrigado também por me convidar lá antes, quando eu estava pensando na abertura dessa comissão permanente aqui na casa. Já havia me falado da intenção de trabalharmos juntos nessa comissão. Agradeço bastante. Vereador Marinho, que está presente pelo telefone aqui numa viagem e não pôde estar de cor presente aqui conosco. Agradeço também ao senhor Edmilson por estar aqui conosco, senhor Otávio Cano. Muito obrigado pela presença de todos, os representantes dos vereadores, das outras entidades também. Então, eu acho que Ribeirão sempre teve essa característica de ter uma pujança, como vocês disseram, em vários setores, e despontando sempre a questão do serviço do comércio, mas nas últimas décadas alguma coisa da indústria também crescendo. Eu acho que muita gente não conhece as indústrias que nós temos, e nós temos bastante indústrias também,
e que geram muitos recursos para a nossa cidade. Eu tenho um mandato muito preocupado com o desenvolvimento social, com a erradicação da pobreza aqui no nosso município, mas tudo isso só vem junto com o desenvolvimento econômico, não dá para pensar nas coisas separadamente. Então, o desenvolvimento econômico é fundamental para trazer todos os outros benefícios. E dentro desses setores que nós falamos, o setor de saúde, do qual eu venho como história de vida, o setor de educação também do qual eu venho, são importantes para o nosso município, o setor de ciência e tecnologia, também, que vem da USP, com a pós-graduação também. Então, eu acho que eu tentarei colaborar, como já venho, né, desde a primeira reunião, e espero que o nosso município consiga aliar, né, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento sustentável, está aqui o meio ambiente também, para que nós tenhamos uma cidade melhor para todos. Então, aguardo a fala dos nossos colegas. Vereador Fabiano Guimarães, né? Obrigado. E não se preocupe, porque em outros tempos, independente das bobagens que fizeram, nós tivemos um bom ministro da Fazenda médico e um bom ministro da Saúde economista, né? Então, fique tranquilo. Vereador Fabiano Guimarães, para as suas considerações iniciais. Obrigado, presidente André Trindade, meu amigo e correligionário do Partido Democratas, meu amigo Dr. Luciano Mega também. Prazer estar aqui com vocês nessa Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico. Eu começo com uma história que eu escutei recentemente, que é muito simbólica para o que a gente está fazendo aqui. Uma das maiores redes de varejo do Brasil, cujo investidor tem uma loja em Ribeirão Preto, recentemente disse para um amigo meu que Ribeirão Preto, eles se encontraram lá no Nordeste, num hotel, isso tem pouco mais de um mês. Ele falou que fazer negócio em Ribeirão Preto é o lugar mais difícil do país de se fazer negócio, de se investir na cidade. Isso é uma notícia muito preocupante, né? A burocracia, a dificuldade de se obter informação, a segurança de que você, conversando com alguém, você vai ter uma resposta num prazo previsível, você não tem segurança de que com quem você está falando é a pessoa certa com quem você deve falar, se as informações estão sendo te passadas com um grau de precisão. Então isso é simbólico para o que a gente está fazendo aqui, né? A gente não precisa de grandes movimentos para atrair investimento para a cidade, porque a cidade já investe, já atrai a atenção de investidores por sua própria natureza com os ativos que ela já tem hoje. Um dos mais altos níveis de capital humano do país, uma logística abençoada, uma terra extremamente fértil, uma qualidade de vida diferenciada de todo o país, um dos maiores PIBs do país, à frente de várias capitais, um parque educacional e de tratamento de saúde, ou seja, que qualquer executivo do mundo inteiro gostaria muito de vir para cá. O que há de mais importante hoje é a atração de talentos, de capital humano, e eu tenho certeza que um dos grandes diferenciais da nossa cidade também é atrair talentos. Ou seja, a gente tem uma composição de ativos que torna a nossa cidade e região extremamente atrativa. Então, por que a gente vê tanto anúncio de indústria, de médias e grandes indústrias, de grandes empresas em outros estados, em cidades aqui do estado de São Paulo, e há tanto tempo a gente não escuta grandes investimentos, e principalmente o setor industrial na nossa cidade? O que será que falta? Eu não tenho dúvida. O que falta? Falta organizar o que está disperso. Falta dar previsibilidade e segurança nas informações. Uma outra historinha, eu contei essa história desse investidor. Eu era representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Meu colega que está aqui também, o Molina, também trabalhou lá. E um tempo atrás, quando eu ainda era gestor, teve uma reunião na prefeita anterior, uma reunião para discutir a cadeia de suprimento de petróleo e gás.
era uma tentativa de você fazer uma realocação da estrutura produtiva toda voltada para o etanol e açúcar para poder adequar naquilo que parecia um grande boom à vista, que era a indústria do petróleo, com pré-sal, aquela expectativa com esse setor, né? E daí foi montada uma reunião aqui. Daí veio aqui 10 a 12 representantes, o diretor do Sinduscom, diretor do DEINFRA da Fiesp, diretor de não sei da onde, superintendente da Caixa Econômica Federal. Teve uma reunião que foi assim de altíssimo nível para discutir junto com a prefeitura esse segmento. E nessa mesa tinha um representante da prefeitura. Sem desmerecer ninguém, obviamente, né? Cada um é importante no seu segmento, né? No final daquela reunião, a prefeitura ficou calada, do começo ao fim. No final da reunião, eu lembrava que eu conhecia aquela pessoa. Uma pessoa muito bacana até, né? Eu falei, nossa, de onde eu te lembro? Aí, ela me deu o cartão. Eu sou assistente social, trabalho na prefeitura, fui designada para estar nessa reunião. Especializada, inclusive, era gerontóloga, um negócio assim. Aí, dá pra gente entender a dificuldade que é você confiar e investir na cidade. Porque o representante da prefeitura era uma pessoa que não sabia praticamente nem o que estava fazendo ali, né? Essa é uma segunda história que eu conto para vocês. Então, a gente talvez não precise de política fiscal. Sempre fui muito curioso quanto a isso, porque por que a gente não faz uma política fiscal? Ainda tenho minhas dúvidas, né? Estava conversando com Granados recentemente, fui até a Secretaria de Indústria de Jundiaí, fui até a Secretaria de Indústria de Sorocaba, fomos até a Invest SP, sabe o que essa turma está fazendo? Sorocaba tem uma política industrial, Jundiaí tem, mas eles estão tirando. Então, ainda tem uma certa dúvida quanto à eficácia. Ribeirão Preto, talvez não precise disso. Basta a gente organizar, oferecer segurança, ter um trabalho mais sistematizado. De quê? O investidor que está em Ribeirão já e aquele investidor que a gente nem fica sabendo que ele existe. Porque ele já tentou até pensar aqui, não teve a informação que ele queria, e já foi embora. O investidor que já está aqui e pretende expandir a sua unidade. Recentemente, uma indústria nos procurou com um problema, foi numa secretaria, da secretaria falaram que ele dependia de um outro documento de uma outra secretaria, foi na outra secretaria, falou que ele tinha que voltar. Então, assim, e quando ele protocola um documento, não tem prazo de resposta. Não tem prazo de resposta. Olha, não, venha daqui a 10 dias, venha daqui a um mês. Venha daqui a 60 dias, seja o que for, mas fica no escuro. Ele não tem prazo de resposta. Isso tudo ilustra muito bem o que Ribeirão Preto precisa e que é o objetivo dessa Comissão Permanente de Desenvolvimento. É tentar encontrar uma solução para que Ribeirão Preto tenha, eu não vou rotular, mas é aquilo que está no nosso inconsciente coletivo aqui, uma sala do investidor, ou um poupa-tempo empresarial, que eu tenho ouvido algumas autoridades do governo falar a respeito. Não a sala do empreendedor que já tem, que atende o MEI, lá na 13 de maio, ligada à Fazenda. Uma sala do investidor, com profissionais capacitados. A SP Negócios de São Paulo tem 10 funcionários. Um dos representantes lá era daqui, de Ribeirão, da CI, o Igor, saiu daqui e foi para lá. Ribeirão Preto precisa de um local onde o investidor possa buscar informação e protocolar um documento e daí uma semana ele volte lá e o trâmite interno já é despachado internamente. Ele não precisa de fazer aquela romaria, vai na CETESB, vai no meio ambiente, vai no planejamento, vai no Transer, vai não sei aonde. Ele ir no local e ele não precisa mais de ir em 350 departamentos. Ele já tem a resposta naquele local. Isso é o que a gente tem em mente. Tem conversado muito com os secretários, meio ambiente, desenvolvimento e turismo, o do planejamento, os 3 estão engajados, e essa é a nossa intenção. A gente o André preparou aqui uma proposta de calendário anual para a gente ir discutindo, e é um trabalho que a gente pretende fazer junto.
em conjunto com vocês. A Câmara é o poder público, mas a solução vem da sociedade. Nós somos liberais, no Partido Democrata a gente acredita nisso, que a solução não vem do Estado somente, a solução vem de universidade, empresa privada, entidade sindical, entidade empresarial, poder público, executivo, legislativo, todos nós juntos colaborando para encontrar uma solução. Tenho certeza que com isso, nossa política social mais inteligente vai poder se tornar uma realidade, que é a geração de emprego. Essa sim é a política social mais inteligente que pode ser feita. Obrigado, André. Obrigado, Fabiano. O convite, os quais os senhores receberam hoje, da comissão, surge uma nova empresa, por que não veio para Ribeirão? E esse será o tema que a gente vai aqui tentar buscar o primeiro encaminhamento, para que depois a gente possa apresentar um cronograma de trabalho. Queria convidar para estar conosco aqui o secretário Edmilson Domingues e o secretário Otávio Cano, para que fizesse parte da mesa conosco aqui, para que nós possamos agora fazer essa reunião de trabalho. Obrigado pela presença mais uma vez, Edmilson, e pode fazer as suas considerações iniciais. O Fabiano fez quase a reunião toda já aqui na dele, né? Então você esteja à vontade aí para... Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar inicialmente o presidente, o vereador André Trindade, assim como o vereador Dr. Luciano Mega e também o vereador Fabiano Guimarães, também do DEM. Cumprimentar meu colega de secretaria, Otávio Cano, e os demais que estão presentes, representantes aí da sociedade civil organizada, enfim, representante do vereador do PMDB, MDB, né, agora Marinho, Sampaio. Enfim, dizer para vocês que nós temos trabalhado bastante, né, no sentido da gente buscar esse desenvolvimento tão importante, como colocaram muito bem aqui, e temos feito várias atividades nesse sentido, né? E aí eu queria pontuar rapidamente algumas coisas que nós temos feito. Por exemplo, a vinda de um outlet para Ribeirão Preto, né, que nós não tínhamos aqui ainda, que vai gerar diversos empregos. Uma rede de supermercados também. Algumas dessas questões que eu estou pontuando já são públicas, que o prefeito já as divulgou, né, mas não custa a gente reforçar aqui hoje. Também uma empresa de eixos que está instalada lá no Distrito Industrial, e que ela está pretendendo uma ampliação da área dela. Já conversou conosco na administração sobre isso. Nós estamos buscando ajudar também a questão da Leite Nilza, através dos leilões que estão sendo apresentados. Nós temos buscado os investidores. Eu estive, inclusive, pessoalmente tratando disso lá no Laticínios Aviação, em São Sebastião do Paraíso, mas estive tratando também, estive visitando, inclusive, a planta lá com um empresário da região aqui de Ribeirão Preto, que tinha um outro negócio em Ribeirão Preto, que agora pretende investir nessa área. Nós estivemos lá. A própria vinda da Fiocruz, eu estive inicialmente no ano passado, com o prefeito falando com o então secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, naquele momento o Márcio França, agora nosso governador, para tratar dessa questão da Fiocruz, que já está resolvido e que vai vir para cá. É a primeira unidade no Estado de São Paulo, vez que a Fiocruz tem várias unidades aí pelo Brasil, mas não tinha aqui no Estado de São Paulo ainda. Também tem uma empresa americana que está vindo através do sistema de soft landing, lá no Supera Parque Tecnológico, não é? E também agora, dia 18/4, nós vamos ter um encontro da região administrativa de Ribeirão Preto, que vai vir o Invest São Paulo, pediu o apoio da prefeitura, e nós então estaremos promovendo, aí, participando, na verdade, dessa promoção do Invest São Paulo. Também estive representando o prefeito na abertura anteontem da Expo Forest 2018, que é uma feira, que é a primeira vez que ela vem para a nossa região. Ela foi lançada aqui em Ribeirão Preto, não é a base dela, o centro de operações dela é Ribeirão Preto, e ela está acontecendo ali no município vizinho, que faz parte da região metropolitana, Santa Rita do Passa Quatro. Essa feira ocorre a cada 4 anos, e eles nos procuraram inicialmente na prefeitura, e nós prontamente os recebemos e demos um apoio para que eles viessem para a nossa região. E só não é em Ribeirão Preto por conta da necessidade deles terem... Trabalho de campo, né? Exatamente. Uma área de eucaliptos plantados, uma área grande, e a área sempre cedida, inclusive na de 2014, foi cedida também pela empresa International Papers. Então eles fizeram ali em Santa Rita. Mas eu estive lá na abertura anteontem, inclusive com o prefeito lá de Santa Rita presente. O secretário estadual de Meio Ambiente estava presente também, que é aqui de Jabuticabal, inclusive.
Ou seja, eu estou pontuando algumas coisas que nós já estamos participando e recebendo e tentando agilizar no sentido de promover o desenvolvimento econômico aí de Ribeirão Preto, a geração de emprego e renda, como disse o presidente, o vereador André Trindade. E eu também queria aqui também colocar que nós, no final do ano passado, nós entregamos para a secretaria competente o Plano Municipal de Turismo, que já está para vir aqui para a Câmara, para que os senhores vereadores possam analisá-lo, enfim, não é? E possivelmente aprová-lo para que a gente possa pleitear o MIT, que é o Município de Interesse Turístico, que foi dito no ano passado que nós perdemos a verba do MIT. Eu só queria explicar, né, que nós não perdemos, porque nós não tínhamos os valores, porque todos os levantamentos necessários para se ingressar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para pedir o MIT, esse Município de Interesse Turístico, eles têm que ser feitos sempre no ano anterior. E como nós chegamos em janeiro, né, dia 2 de janeiro de 2017, lá na Secretaria não tinha nenhum projeto, nenhum documento em arquivo, não tinha nada. Então nós não tínhamos parâmetros para pleitear essa verba no ano passado. Então nós esperamos contar aqui com a Câmara para que a gente possa ainda esse ano, que recentemente saíram aí, acho que 46 ou 50 municípios, não me lembro bem, 50 municípios que ingressaram com pedido e foram aprovados. Inclusive alguns municípios vizinhos nossos aqui. E nós ainda temos chance de pleitear, de pegar essa verba ainda esse ano com a ajuda da Câmara e com a aprovação desse plano. Mas eu estou falando do Plano Municipal de Turismo até para justificar essa questão, mas porque também eu apresentei no início de janeiro para o prefeito municipal, Duarte Nogueira, uma proposta de implantação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde a gente pega as experiências que nós temos, né? Eu estive em visita lá em Jundiaí com o secretário de pasta semelhante, nós estivemos em Atibaia, inclusive visitando o BBP lá, que é o Brazilian Business Park, que é um condomínio empresarial. Enfim, nós temos feito bastante atividades nesse sentido, de buscar as experiências aonde elas têm, onde elas existem, para que a gente possa, então, implementar esse Plano Municipal de Turismo. E, obviamente, a intenção disso é a implementação de uma política pública para o fomento, né, e o desenvolvimento, ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. E isso, obviamente, vai gerar o emprego e renda que nós precisamos para que, juntamente com o desenvolvimento social que trabalhamos, possamos ter aí uma cidade, né, e contribuir para um Estado e um país melhor que todos merecemos e precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmilson. O justificar a ausência do secretário Ortega, que foi convidado também, está em viagem, e prontamente já tem dado suas contribuições aqui na comissão, e na agenda que vai se estender ao longo do ano. Queria agradecer a presença do Paulo, do Sincovarp, do Renzo, do LID, né? Do Fábio, do Sebrae, do Granados, do Ibracon, do Bose, pelo Conselho Regional de Economia, do Molina, pela CEI de Ribeirão Preto, e agora acaba de chegar aqui o Dr. Teobaldo Rivas. Prazer tê-lo aqui, viu? E queria a saudação inicial aí do secretário Otávio Ocano, né, que o Ocano é responsável por falar que é bom para desenvolver, quando anunciar é com o prefeito, né, depois para desenrolar é com o Ocano algumas coisas, aquelas que são pertinentes do meio ambiente, né. Prazer, uma honra ter você aqui, viu, Ocano? Muito bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar o vereador André Trindade, presidente da comissão, o doutor Luciano Mega, o vereador Fabiano Guimarães, que já é um conhecido antigo do CIESP, né, que a gente já teve algumas participações. E eu diria o seguinte para vocês. Ribeirão Preto, tradicionalmente, nunca foi uma cidade com projeto de industrialização decente. Quando eu falo isso, eu falo baseado numa coisa muito simples. Nós temos uma área de um distrito empresarial que se gastou ao longo do tempo todo para investimento, e nós só podemos ter indústrias com baixo impacto de poluição. Você não consegue trazer para Ribeirão Preto uma indústria que possa ter uma geração de emprego muito grande, porque você tem uma limitação de área para colocar o empreendimento aqui em Ribeirão Preto. Certo? O que isso significa? Significa que quando eu tenho alguém que queira vir para Ribeirão Preto, você encontra uma dificuldade enorme de arrumar um local, de você ter uma segurança jurídica e administrativa que o empreendimento possa sair, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu tenho um colega que fez uma consultoria para uma grande empresa de refrigerante,
queria vir para Ribeirão, um dos motivos era a qualidade da água de Ribeirão Preto. Ele não conseguiu trazer empresa para Ribeirão Preto. No passado, tem uma empresa que é a produção de fertilizantes, inseticidas e fertilizantes, ela não conseguiu se instalar em Ribeirão Preto e foi para Uberlândia. Conta de local? Local? Queria vir para Ribeirão Preto, uma grande empresa, é uma empresa multinacional, e não veio para Ribeirão Preto, foi para Uberlândia. Então isso é um fato que ocorre. Então, a partir do instante que você tenha uma definição de uma área industrial bem definida, você permite a implantação de diversos tipos de indústria, desde a menos poluente possível, até aquelas que hoje você tem equipamentos de controle que fazem o controle de forma adequada. Você pode instalar, sim, em Ribeirão Preto. Entendeu? Nós não temos frigoríficos. Olhos d'água lá em Ipuã é dentro da cidade hoje. E funciona, continua operando. O Minerva em Barretos é distante da cidade? Sim? Não. Só que nós não temos essa capacidade de garantir para a pessoa que vem, você consiga dar condições de ele se instalar. Por quê? Porque o nosso Código do Meio Ambiente é uma tragédia, em 2 atos. Tanto é que ele foi promulgado em 2004, né? A redação dele anterior é de 96, para vocês terem uma ideia, foi aprovado em 2004 e não sofreu nenhuma atualização com todas as alterações de legislação que nós tivemos nesse período. Qual que isso quer? E se cumpre, né, aquilo que está escrito. Porque o técnico nosso, da Secretaria do Meio Ambiente, do Planejamento, se ele fizer algo que esteja fora daquilo, ele não tem respaldo jurídico algum. Na CETESB, nós, como funcionário, passávamos por esse problema. A partir de 2005, qualquer funcionário que tomar uma decisão em nome da companhia, o jurídico da CETESB é obrigado a dar cobertura para ele, mesmo ele estando fora da companhia. Porque é injusto um funcionário tomar uma decisão em nome da companhia e depois ele aposentar e ser processado e arcar com as despesas. Então, existe um seguro para que você faça isso daí. O que nós temos feito nesse período que nós estamos em Ribeirão Preto? Né? Aparentemente, na parte do licenciamento, quase não aparece. Mas nós temos procurado mudar a cabeça dos técnicos. Eu tenho falado para eles, é um discurso que eu faço constantemente, o que vale é a lei maior. Vou dar um exemplo claro para você. No Código Florestal de 2012, não existe mais várzea. Em Ribeirão Preto, pelo Código de Meio Ambiente, toda a várzea é imexível. O que é pior, né? Eles pegam e contam ainda a área de APP a partir da várzea. Isso não existe, gente. A várzea você tem que preservar quando ela tem algum significado ambiental. Uma várzea que já foi drenada, tá? Por que você não pode ter uma ocupação dessa várzea? Então você tem que mudar as cabeças das pessoas. Nós pretendemos fazer no futuro uma coisa que é um licenciamento expedito. Certo? O que é? Aquela microempresa que você sabe que não vai dar problema de antemão pelas características dela, você tem que fazer um licenciamento online. Porque se eu for acreditar que eu vou ter o corpo técnico que eu acho que eu devo ter, eu vou morrer sentado daqui 100 anos e não vou ter isso. Então eu tenho que procurar ferramentas que me permitam fazer com que o pessoal se foque naquilo que é importante e deixe a porcaria para a gente fazer por amostragem, gente. Nós precisamos parar de ser idiota. Eu estou dizendo isso com uma convicção muito grande, André, vereador André, porque eu fiz isso na CETESB. Em 2006, nós lançamos na Fiesp um licenciamento via internet. E funcionou maravilhosamente. Hoje, é o chamado Via Rápida Ambiental da CETESB. Certo? O cara
responde uma série de requisitos e a licença sai online. Nós tínhamos um documento na CETESB, que era a dispensa de atividade isenta de licenciamento, né, que enchia a mesa nossa para a gente falar que não precisava de licença. Isso é tudo feito online. Por que nós não podemos modernizar, fazer isso? Eu vou trazer um técnico da CETESB, que foi quem fez esses projetos do Via Rápida Ambiental comigo e do dispensa de atividade isenta de licença, para conversar com o pessoal da CODER, para a gente fazer esse processo, para que a gente possa ter um bom trabalho. Agora, o que inibe em Ribeirão Preto uma determinadas coisas? Não é da minha pasta, mas eu sinto na carne, porque cada vez que se muda uma coisa no GAP ou na CCU, volta para a minha secretaria. Isso é um absurdo. Você tem que ter uma instância única de julgamento. Entendeu? Onde, como o Grapuap, cada órgão da ERP, Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, Transerp, cada um que tiver que opinar, que receba uma cópia do processo e façam todas as observações do processo. E faça uma reunião única e apresente para o empreendedor. Olha, você tem que cumprir isso, 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 isso. O que ocorre também é que a qualidade dos processos que chegam para ser analisado é uma lástima. Tá? Você tem uma ideia, consultor saber que reserva legal não pode ter avenida no meio, né? É um absurdo. Ele ganha para fazer a consultoria, e eu peguei um processo da Secretaria do Meio Ambiente, que houve uma exigência de um órgão da prefeitura que também, não sei por que exigiu, porque é ilegal passar uma avenida numa reserva legal, né? E o consultor, aí eu começou a tramitar o processo, não sei o que, o cara descobriu que eu estava em Ribeirão Preto e mandou um pessoal conversar comigo. Eu peguei o processo, olhei assim e falei, isso aí, como é que vai passar essa avenida aqui, gente? Aqui tem uma reserva legal. Agora a consultoria não podia ver isso. Então essa é uma luta da qualidade do projeto que a gente recebe, que parece que não, né? Mas é a coisa mais triste que existe. Né? Tem um problema aqui da Magnato Maninsec, por exemplo, que é a empresa que fez o trabalho lá. Ele falou que tinham 3 árvores que estavam no maciço quando elas eram isoladas. Ora, quando você tem maciço de cerrado, o único órgão que pode autorizar corte em maciço é a CETESB. Se for árvore isolada, nós no meio ambiente de Ribeirão Preto podemos autorizar. Será que o cara, quando foi a campo, né, ele não viu que as árvores eram isoladas? Eu tenho uma árvore aqui onde está o Paulo, outra onde está o Molina e outra lá no canto. São 3 árvores isoladas. Né? Aí demora o processo, por quê? Uma burrice dele. Então, a gente só vai conseguir melhorar essas condições a partir do instante que a gente começar a tomar medidas, não só das secretarias. Não adianta o Edmilson ter boa intenção de trazer uma série de coisas que vai esbarrar. E outra coisa que o pessoal precisa entender, ele precisa saber o seguinte, olha, é cerrado, não precisa nem entrar na Secretaria do Meio Ambiente, é direto na CETESB. A lei diz isso. E a lei está aí já faz 9 anos. Certo? Então é inadmissível que o pessoal não conheça a lei. Então essa é uma dificuldade enorme que a gente enfrenta. Eu enfrentei isso nos meus 40 anos de CETESB, isso fazia parte do nosso dia a dia. Entendeu? Então todo o processo, principalmente o Paulo, Molina, que estão comando o pessoal do comercial e industrial, tem que entender e orientar de como fazer as coisas. Não adianta querer ter ilusão de fazer um poupa-tempo ambiental como foi anunciado. Em Bauru foi criado um poupa-tempo ambiental. Ele não funciona. Assim que o Maurício anunciou em Ribeirão Preto que ia ter o poupa-tempo ambiental, eu tive a curiosidade de ligar para o gerente da CETESB de Botucatu e perguntar para ele, ele chama Márcio, falei, Márcio, como é que funciona o poupa-tempo ambiental? Eu falei, Cano, você está de brincadeira comigo?
Eu falei, por que, Márcio? Porque não funciona. O único órgão que atende todos os dias, sabe qual era? A CETESB. Aqui, se você fizer um poupa-tempo ambiental, seguramente o meio ambiente e a CETESB vão atender. Mas se você depender da Fundação Florestal, do DAE, de outros órgãos, você não vai atender. Outra coisa que o pessoal precisa prestar bem atenção. Parece que o funil para dar uma licença ou algum documento é o planejamento e a Secretaria do Meio Ambiente. Não é. Porque eu, para dar uma licença para qualquer coisa, se ele tiver uma travessia de um córrego, eu tenho que ter outorga do DAE. Se ele tiver uma travessia de rodovia, eu tenho que ter uma autorização da Artesp com anuência de concordância de quem faz a administração da rodovia. Certo? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então não é o que todo mundo fala, demora no meio ambiente ou demora no planejamento, mas o pessoal não conta a verdade. Quando eu estava na CETESB, vereador André, teve um dia eu falei para o governador Geraldo Alckmin, queira Deus que seja presidente, né? Corta isso, hein? Mas eu disse o seguinte, ele reclamou para mim. Ele reclamou para mim o seguinte: ô Cano, por que a licença demora? Falei, depende, governador. Falei, demora, sabe por quê? Porque o DAE tem 180 dias para manifestar. A Artesp não tem prazo. O DAE não tem prazo. Sabe? O IFAM menos ainda e o CONDEFAT menos ainda. Se você depender do CONDEFAT e do IFAM, a primeira coisa que o pessoal tem que fazer quando faz um projeto é ir no IFAM e falar, o que eu preciso apresentar? Ele demora. IFAM. Aí eu falei para o governador, o dia que o senhor fizer um decreto, Sua Excelência, dizendo que a CETESB só recebe o processo quando tiver a aprovação do DAE, do IFAM, do CONDEFAT, da Artesp, de todos os órgãos, eu garanto o prazo de licenciamento para o senhor. É a mesma coisa que eu digo para vocês com relação à Secretaria do Meio Ambiente. Se querem entregar tudo bonitinho, eu garanto o prazo. Senão não tem jeito. Então, essa é a dificuldade maior, né? Então, a gente precisa pensar em trabalhar no município, e eu acho até que nós podemos fazer uma parceria, a ACI, com a Secretaria do Meio Ambiente, de a gente fazer uma cartilha dizendo o que tem que ser feito para obter uma aprovação na Secretaria do Meio Ambiente. Nós fizemos isso com a Fiesp no passado. Você lembra disso, Fabiano? Com a Fiesp nós fizemos algumas cartilhas, porque isso é importante. Você orienta o pessoal a trabalhar de forma correta. Então era isso que eu tinha que colocar nesse primeiro momento. Agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui, e rever também algumas pessoas que a gente tem no contato do dia a dia. Muito obrigado. Nós que agradecemos e poder desfrutar aí do conhecimento de longa data a serviço do meio ambiente e nos órgãos públicos aqui do Estado e hoje aqui na Prefeitura. Aliás, até na fala do senhor deu para perceber que realmente as secretarias nem todas trabalham no mesmo ritmo. Cada uma tem um tipo de servidor, o servidor efetivo, cada uma tem um modelo de gestão, porque às vezes secretários diferentes. E o prefeito Duarte Nogueira, e agora faço até uma menção, e a gente trabalhou agora o plano diretor, né, que depois de tanto tempo foi aprovado, né, terça-feira a gente deve sacramentar em segunda discussão. E a presença do Edson Ortega aqui, que deve ter o acompanhado em muitas outras idas e vindas aí nos governos, da gente trazer para Ribeirão Preto, colocar Ribeirão Preto nos tempos atuais, né? Trazer procedimentos para Ribeirão Preto, trazer ideias para Ribeirão Preto. Esses dias nós aprovamos, e eu tenho que fazer também menção honrosa ao trabalho da Câmara, que não tem atravancado esse tipo de projeto, a regularização fundiária. Esses dias a gente conseguiu votar aqui num trabalho técnico, num trabalho de convencimento, onde todas as dúvidas foram tiradas, e que também contando com a experiência do Ortega, né? E quando o Fabiano fala, não do poupa-tempo ambiental em si, e a palavra poupa-tempo, ela no governo do Estado significou, até pelo poupa-tempo padrão, sinal de eficiência, né? Porque
pessoa ia no despachante, o despachante mandava para o Detran voltava para o despachante, né? E então a palavra poupa-tempo, ela até pelo poupa-tempo esse que tira documento, ela marca por eficiência. Tudo fazer um poupa-tempo, igual bombril, né? Esponja de aço é bombril, né? Então é poupa-tempo. Tudo que é bom leva o nome de poupa-tempo, ou tudo que se pretende fazer de bom. Mas um poupa-tempo, que seria, ou um órgão, uma secretaria, não secretaria, mas um departamento, onde as pessoas falassem de fato a mesma língua, tivesse um direcionamento semelhante, para que um não atravancasse o outro, né? Porque, por exemplo, o meio ambiente tem lá os seus procedimentos, o planejamento os seus, mas tem os outros gargalos que não são notados aí, né? Porque dessa forma seria possível que quem queira investir se sinta confortável de saber, ó, eu estou aqui falando de meio ambiente, mas ali no planejamento eles estão sabendo do que eu estou falando aqui no meio ambiente, né? E as cartilhas, os procedimentos sejam da melhor forma possível, mais que unificados. Aí você traz uma eficiência e uma celeridade, né? O próprio desenvolvimento econômico. Então, aquilo que na iniciativa privada, né? Eu me lembro, eu trabalhava na antiga Dia de Eriksen aqui, né? Centenária, né? Que o pessoal fala que a Santa Emília é centenária. Eu brinco que centenária é uma material de construção, que é onde eu trabalhava, né? O carro veio depois. Caminhão, moto, né? E ali você pensou, bom, vai fechar a Dia de Eriksen, como fechou em 95, 96. Mas vamos trazer aqui nesse prédio uma empresa de janela, uma empresa de tinta, uma empresa de portão, uma empresa de material elétrico, e fazer aqui um shopping onde quem vai comprar resolva tudo ali. E depois vieram os home centers, né? Que eu tive a felicidade de trabalhar na Leroy Merlin. Não estou fazendo propaganda aqui ao vivo, mas eu trabalhei lá por 6 anos, né? Na segunda fora da Europa, né? Que é em Ribeirão Preto. E depois abrimos mais 5 lojas, hoje são 32. Onde a pessoa encontra, mas o Fabiano quis dizer, o empresário encontra uma segurança de diálogo em tudo que tem que se licenciar, em tudo que tem que se empreender e se protocolar, onde todos estarão num ritmo semelhante, falando a mesma língua, né? Isso é muito interessante. Molina pediu a participação. Tem microfone? Tem, acho que tem. Acho que é até bom porque está ouvindo. Aí se não falar no microfone, quem está assistindo a gente pela televisão não vai conseguir depois. Pode ficar à vontade, viu, Molina? Pega uma cadeira fazendo... Precisa apertar? Alô, tá ok. Eu vou ser rápido, até pedir a palavra, porque infelizmente eu tenho uma reunião às 16 horas e um pouco antes eu tenho que sair, né? A gente tem dialogado sobre esse tema nesse ano que a gente está, quase um ano que a gente está na CI, e a gente chegou inclusive a sugerir à administração a ideia de criar, em conjunto com a CI, um poupa-tempo, mas não, sabendo das dificuldades da área ambiental, que tem uma agenda diferente, há outras questões, fazenda, que poderiam estar dentro do poupa-tempo empresarial, sem entrar na complexidade dos licenciamentos ambientais, né? Agora, a fala do secretário Ocano, na minha opinião, aponta um pouco o mapa da mina. Uma parte desse mapa da mina, a gente até chegou a trazer empresas, experiências de outras cidades para resolver aquilo que é o mais simples, que é no fundo o seguinte, que é o tal do via rápida. Quer dizer, tem cidades que plotaram todo, já com um plano diretor, com lei de uso e ocupação do solo, com toda uma série de questões, de forma que o indivíduo entra lá, o contador, o próprio empresário, e fala assim, olha, Avenida Jerônimo Gonçalves, número 1000, né? Eu posso instalar ali um escritório de contabilidade ou uma farmácia, automaticamente pode, né, o plano diretor permite, a lei de uso e ocupação do solo permite, e ele sai ali com um documento provisório, né, que autoriza ele já entrar e fazer os pedidos, né, dele, dar continuidade no processo, porque aquilo é muito simples. O escritório de contabilidade não causa grandes danos ambientais, é equivalente a uma residência, e a equipe da secretaria perde um monte de trabalho. Quer dizer, você tem um monte de gente que vai lá, protocola, tem que carimbar, tem que analisar, avistar, e o sistema automaticamente faz isso e libera os analistas da secretaria para fazer o trabalho que realmente importa.
né? Então sobra um pouquinho mais de gente lá para o secretário do Meio Ambiente fazer o trabalho dele. A outra coisa que o secretário, de certa forma, propôs e que talvez colocou e que talvez pudesse ser objeto de aprofundamento por essa comissão é a ideia de um grupo único de aprovação. Eu acho que na hora que ele traz esse diálogo para a gente aqui, que envolve leis que não, creio, pelo pouco que eu conheço do direito, que não podem ser de iniciativa do legislativo, mas podem ser uma proposta do executivo, do legislativo para o executivo, né? Talvez a gente avance, quer dizer, ele, de certa forma, eu posso estar enganado na sua fala, mas na hora que o senhor aponta uma dor, eu enxergo a possibilidade de uma solução, né, que é criar um grupo de análise único dos órgãos municipais, porque IFAM, Grapoab, isso continua sendo uma outra agenda, né? Mas naquilo que é do município, talvez tenha um grupo de trabalho único que aprovasse. Só finalizando, eu sei que o secretário Elcano talvez até faça algumas correções, porque talvez eu não tenha compreendido direito, né? Mas eu acho que existe um diálogo para ser feito. Há entidades empresariais aqui, eu não sei qual que é o teor da agenda que o presidente está pensando para essa comissão durante o ano, mas se o senhor puder, a gente gostaria de sugerir uma reunião da comissão, pode nascer na CI, no Sincovarp, onde o senhor quiser, com os membros da comissão, porque a gente talvez gostasse de incluir algumas outras temáticas que pudessem ser de análise dessa comissão permanente. Era isso, obrigado, e se daqui a uns 20 minutos eu sair, eu estou pedindo desculpa antecipadamente. Molina, se você puder aguardar, só o presidente tem uma sugestão. Eu vou divulgar já, a gente delibera também. O secretário acho que quer... Não, só para complementar o que o Molina disse, eu acho assim, ó, essas alterações todas podem ser feitas em procedimentos, podem ser revistos dentro do Código do Meio Ambiente, das leis específicas que a gente tem, porque por lei nós temos que ter uma análise do grupo de análise de projeto e da comissão de urbanismo. Por que não junta tudo numa lei só? Eu acho que é esse o trabalho que nós temos que fazer, de acordo com, não só da prefeitura, mas em audiências públicas, de termos também essas sugestões de alterações, porque a gente possa melhorar e agilizar os procedimentos. O que é mais importante, vereadores, é você dar uma segurança jurídica para a população. É a questão, por exemplo, da Zona Leste. O que fazer com a Zona Leste? Vocês três sabem muito bem que teve colega de vocês que colocou como... como emenda que a Zona Leste era para ficar intacta, né? Essa é a realidade. Não é bem assim. Eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Se nós não trabalharmos, veja bem, se o município não trabalhar em conjunto com a sociedade civil, ouvindo a sociedade civil, a possibilidade de nós, como gestores municipais, errarmos é muito maior do que ouvindo a sociedade civil. Obrigado. Muito obrigado, Cano. Pertinente a colocação, porque quem ouve mais erra menos, não é isso? Então a gente tem que ampliar o diálogo e reduzir a distância aí entre o que é dito. E foi oportuno também a colocação do Molina. A gente preparou aqui um cronograma até para que a comissão, o vereador Luciano Mega, tenha aí o seu ritmo, né? E que a gente não perca nunca o foco. Posso fazer um comentário sobre isso? Você vai continuar. Eu acho que a CE ela é convidada permanente aqui da comissão, né? Porque nós temos um cronograma, mas todas as entidades, a CE inclusive, são convidadas permanentes. E diria, até por sugestão do vereador Luciano Mega, viu, Molina, e que essas reuniões serão e deverão ser itinerantes mesmo. A gente já conta com os espaços aí do Sincovarp, lá da CI, né? Todos os outros locais, e dizer que esse cronograma também não é engessado, né? Que, por exemplo, aqui não estava da EE, a gente já escreveu a lápis aqui em uma das reuniões. Então, ordinariamente ela deve acontecer nesse cronograma, mas também extraordinariamente a cada fato novo,
e que possa acrescentar na comissão, a gente vai em loco, a gente vai fazer visitas e é muito importante também estar levando essa reunião para mais lugares que tenham o foco de interesse nesses assuntos, né? Então a gente preparou essa reunião, né? Que está aqui o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Desenvolvimento Econômico e o de Desenvolvimento justificou a ausência, mas breve vai estar com a gente. Em maio é sempre a terceira sexta-feira do mês. Né? Tá todo mundo. Sexta-feira é um dia sugestivo, não para fazer reunião, né? Mas com a terceira sexta-feira do mês, o pessoal já está meio combalido nas finanças, então ninguém vai fazer nada, né? Então, sexta-feira, né, os horários aqui, sempre 14h30. A segunda reunião para maio, gestão de resíduos, logística reversa, com a CETESB, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da ERP, Coordenadoria de Limpeza Urbana e agora o da EE. A gente vai fazer o convite, né, para o pessoal. Junho, 15/6, abertura e encerramento de empresas e empreendimentos em Ribeirão Preto, JUSESP, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento. Julho, promoção comercial, Invest São Paulo e SP Negócios. Agosto, órgãos licenciadores e fiscalizadores, Corpo de Bombeiros, Anvisa, Fiscalização Geral, Vigilância Sanitária. Setembro, inovação, FIPASE, Piso, Superaparque Tecnológico. Em outubro, crédito e financiamento e recuperação de crédito CMS, cooperativas de crédito, Desenvolve São Paulo, BNDES e Receita Estadual. Novembro, logística e comércio exterior. Poupa-tempo do exportador, Receita Federal, Terminal de Cargas Alfandegadas, Aeroporto Leite Lopes. E dezembro, estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Serviços e tudo mais que tem lá, né? Grande estrutura lá, hein? E Secretaria de Planejamento. Então esse é o nosso cronograma para esse ano, né, de 2018. E fora disso também, tudo que for oportuno aí em relação a acrescentar no nosso trabalho, né? Inclusive visitar outras localidades aí de algum avanço, de algum sucesso, também para a gente não ficar só aqui em Ribeirão Preto e não copiando boas soluções, né? Que isso faz parte, né? Eu queria abrir, Fabiano, assim como o Molina se manifestou, para quem mais quisesse fazer apontamentos aqui em relação ao assunto. Inclusive, o cronograma e a composição desse cronograma, se já agora alguém tiver sugestão para a gente adequar, está aberto, tá? Só lembrando que o secretário de Planejamento Ortega se comprometeu a apresentar na comissão de permanente de desenvolvimento econômico uma ideia do poupa-tempo empresarial também. A gente estava conversando com o André e o Ortega disse que... Segundo ele está no forno, né? Exatamente. No dia 15 de junho... Não, perdão. No dia 18 de maio... Não, como é que é? Cadê o secretário de Planejamento? 15 de junho, 15/6, ele apresentar aqui... uma ideia do poupa-tempo empresarial. Tem muito trabalho até lá, né, cara? Né, Edmilson? Então fica aberto. Não só o trabalho, mas sim. Para isso que a comissão vai estar do lado do executivo, do poder executivo, viu, Cano? Para dar força para a coisa andar. O Cano. Sim. 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 Sim, muito bom. A comissão está aberta para receber. Que eu falei, esse é o planejamento, né? Esse é o plano diretor aqui da. Agora as leis complementares todas serão bem-vindas aqui dentro desse trabalho. Muito bom. E eu falei do plano diretor, mas exatamente isso, né, Cano? A gente está avançando, né? Às vezes não é visível. Para a população, para quem se interessa, mas regularização fundiária, plano diretor, algumas outras leis, e agora que nós teremos aí um momento das leis complementares também de avançar, né, em relação a modificar algo aí e trazer inovação. Esses dias na saúde foi uma reviravolta no sistema de atendimento, porque mexer nas coisas às vezes é difícil, mas é preciso.
eu vejo a pessoa reclamar da saúde, eu uso o SUS, né? Há muito tempo. E aí você propõe uma mudança, vem todo mundo contra. Você propõe uma mudança, vem todo mundo contra. Se há muito tempo está ruim, alguma coisa precisa ser experimentado, pelo menos, né? Para que a gente possa ter aí, né, doutor? Algo tem que se experimentar, né? Entendeu? É evidente com juízo, né? Mas algo tem que se experimentar. A palavra está aberta. Pois não, Paulo. Paulo, por gentileza, só para... Senão quem assiste a gente não escuta nada. Paulo César do Sincovar. Pode sentar, Paulo. O que eu não entendo há muito tempo é por que existe em Ribeirão Preto a Coderp e por que a Coderp não está envolvida em nada disso. Uma boa sugestão, Paulo. Inclusive a Coderp... Aliás, o Ocano provocou a Coderp aqui já em relação a fazer as microempresas aí online, né? A Coderp, ano passado, foi convidada aqui e ela manifestou aqui, diferente do que foi manifestado numa entrevista gravada, numa visita da Comissão Permanente de Transparência, que ela não dava conta de atender as demandas em tecnologia da Câmara. Uma boa pergunta, Paulo. Custa mais de 40 milhões por ano para o contribuinte manter uma estrutura como a Coderp. Excelente. Vamos inserir aqui já, na agenda. Já inseri, porque... Vamos pensar junto aqui. Apesar de não ter, talvez, essa capacidade para atender a Câmara, a cidade já tem que atender. E a demanda é muito grande, né? Então... Talvez no dia 15 de junho ela vir junto com o planejamento. O que vocês acham? O que você acha, presidente? Boa sugestão. Alguma sugestão? É porque é companhia de desenvolvimento, né? Excelente. Então a gente vai inserir no dia 15 de junho aqui, Coderp. Excelente sugestão, Paulo. Obrigado. Mas agora que não cuida mais do cemitério, do kart, né? do parque de exposições, do mercado municipal, né? E o calçadão, agora acho que sobra mais tempo. Boa tarde a todos. Meu nome é Teobaldo Rivas. Eu não estou representando nenhuma entidade, mas a minha empresa, né, o segmento, empresa Fox Prima, Tecnologia da Informação. E a gente trabalha com consultoria e inovação na área, mas infelizmente nos últimos 5 anos a gente tem prestado serviço fora de Ribeirão Preto, da região. Nós temos trazido recursos para cá, mas sobretudo com demanda fora, né? Mas eu gostaria de parabenizar, cumprimentar o presidente, o vereador André, Luciano, Fabiano, já amigo antigo. Tinha aqui o Molina também, conhecido há muito tempo. Parabenizar pela iniciativa da comissão. Quero fazer o máximo de esforço para colaborar, para ajudar. Eu tenho ficado algum tempo longe das entidades, das iniciativas, porque até tempo atrás eu estava muito frustrado com isso, porque não vejo resultado efetivo e a gente luta sozinho como empresário, né? A minha empresa, por causa foi que eu fundei em 2012, por causa de questões tributárias, os 2 últimos anos nós dividimos em outras empresas, mas em 3 pessoas, em 2016, nós faturamos R$1.200.000, né? E agora eu estou com uma experiência de abrir uma empresa em Portugal. Lá eles têm chama Empresa na Hora, que é um balcão, que se abre uma empresa em 24 horas, mesmo sendo estrangeiro, abre uma conta num banco, também no mesmo dia, deposita $5.000 como 5.000 euros como capital inicial, a sua empresa está aberta, né? Então está muito confortável para mim eu abrir uma empresa lá e faturar aqui e depositar lá. Quer dizer, hoje as empresas de novas tecnologias, enfim, empresas limpas, né, que você precisa de uma mesa dessa para trabalhar, uma empresa, uma sala dessa é muito grande para uma empresa faturar 1 milhão, né? E você fatura, hoje tem cartão corporativo as empresas, você fatura, ali põe em reais, mas converte em euro, o dinheiro está lá em 24 horas no outro país, né? Então, eu acho que a gente tem que correr para evitar a evasão de divisas, não é mais de município nem estado, mas sim de país, né? Porque o mundo está muito rápido, né? Já tive oportunidade, o Fabiano sabe disso, já visitei vários Science Park aí pelo mundo, e estou iniciando novos contatos com a Supera, a FIPAS nesse sentido. Lá estou agora também com um projeto de criar uma aceleradora de startup. Não sei onde eu vou instalar essa aceleradora,
né? Vou ver o melhor ambiente, o melhor local, que estou envolvido com bastante investidor para a gente... E, sobretudo, nós vamos começar com um acelerador em empresa de tecnologia na área de saúde, né? Porque eu também tenho sou diretor 2 dias da semana, eu dirijo uma escola de medicina do Hospital de Câncer. Apesar de não ser médico, dirijo uma escola de medicina do Hospital de Câncer de Barretos. Isso, exatamente. Isso. Então, nós estamos, pela alta demanda que está hoje o hospital lá por tecnologia em saúde, nós, como foi dito aqui, principalmente na área de TI, vários problemas que podem ser resolvidos pela TI, mas não tem produto, não tem serviço, não tem software, né? E os que existem são proibitivos em termos de aquisição, porque lá fora eles dão valor na tecnologia, dão valor no conhecimento, né? E nós temos capacidade aqui, nós temos hoje, por que tantas bolsas de pós-doutorado, né? Porque nós temos muitos doutores desempregados, eles não têm onde colocar o conhecimento, não tem projeto, eles ficam aí fazendo bolsa de pós-doutorado. Conheço aí 3, 4 amigos meus que estão na 3ª bolsa de pós-doutorado, porque não conseguem emprego. A FIPASE está com um projeto interessante, que ela criou ali uma célula de doutores para desenvolver os projetos por PIB-FAPESP, né? Quando normalmente a gente propõe FIP-FAPESP para o empresário, ele tem medo, porque ele acha que não é possível um dinheiro vir 200 mil, depois 1 milhão, 200 mil reais de investimento só para ver a viabilidade do projeto. Pode ser que não seja viável, mas houve, né, o investimento. 1 milhão de reais para desenvolver o produto e 2 milhões para lançar o produto no mercado, né? Quer dizer, isso está aí, mas está faltando projeto. Nós temos, de um lado, o empresário que não acredita nisso ou não sabe, do outro lado, o doutor que pode escrever o projeto e não é convidado, e nós não temos alguém que faz essa costura, né? Nós não temos quem amarra essas pontas. A FIPASE está com a Supera, né? A Supera está agora com uma célula para já escrever os projetos com os doutores para as empresas que estão incubadas, mas eu acredito que isso não deva ocorrer só lá dentro da Supera, deve ocorrer em Ribeirão, deve ocorrer na região, enfim, no estado, né? Alguém que faça essa costura, né? E... Uma dúvida, estou te interrompendo. Essa amarração, ela é possível uma ação local para estreitar? Por exemplo, a Supera Park existe em Ribeirão Preto, sim, inclusive com recurso municipal, isso, né, há muitos anos. Isso. Ela vai estar aqui então na inovação, eu vi aqui, né? Fiquei feliz. Vai estar aqui em setembro. Isso. Mas seria oportuno ver o que pode ser aperfeiçoado, né? Porque ela já existe há muitos anos. Então, se é possível uma ação local, do poder público local, eu acho que ela pode ser mais eficaz nisso, então. Sem dúvida, Fabiano, bem oportuno a tua colocação. Eu digo o seguinte, que isso existe, né? Existe também editais, no caso do CNPq, enfim, de outros órgãos de fomento, mas aí já é uma questão mais que a gente depende dos editais. Mas a FAPESP, o PIP-FAPESP, ele é meio que quase que um fluxo contínuo de 4 em 4 meses. Cada 4 meses abre uma janela de você inserir os projetos, aí tem o processo de avaliação. E o grande detalhe e incentivo da FAPESP é porque, se ela não aprova o projeto, ela te diz onde é que está o problema para você corrigir e no próximo ciclo você atender aquele requisito até você conseguir aprovar o projeto, né? Então, se ele tem alguma limitação pelo parecerista que aponta, você pode corrigir. Então, se você persistir, você vai ter o seu... Nós estamos em 2018, 2016. A FAPESP, me parece, estava com 15 milhões destinados a isso e teve, acho que, 3 ou 4 milhões só de projetos, sobrou 12 milhões que não foi investido. Isso é ignorância da sociedade, isso não sabe. Obviamente, a FIPASE está ali com o núcleo dentro da Supera, mas eu acho que não pode ficar só dentro da Supera. Não é um privilégio só das empresas incubadas, tem que ser outras empresas. Qualquer empresa pode fazer um projeto de inovação. Nós temos vários problemas que eu sei no exterior de produtos excelentes brasileiros, mas ele tem um grande gargalo que ele não tem embalagem. Ele não tem embalagem para embalar o produto para que ele seja conservado à altura para ser exportado ou mesmo no nível de qualidade internacional. E embalagem é um projeto que você pode buscar um doutor, enfim, materiais,
e gerar um projeto FAPESP para inovação na embalagem. E tornar esse produto competitivo e vender, e torná-lo, enfim, torná-lo disponível no mundo. Então são questões essas. E eu fico aflito porque eu não vejo as instâncias cuidar disso. E eu falo disso, estou em Ribeirão desde 91, tem esse problema, a empresa tal era para vir para cá e foi para não sei aonde, a empresa tal foi... Onde é que está o poder para resolver isso? Em 91, nós estamos em 2018, né? Eu era jovem, já estou velho, e não consigo ver isso acontecer. Quando você chega, por exemplo, em Toulouse, no Science Park Toulouse, tem o Airbus, tem uma Spot Satélite. A Spot Satélite funciona em 3 andares como esse, que vende os fotos satélite. Você chega lá, tem lá 30, 40 engenheiros lá dentro, faturando bilhões, né, num lugar como aquele, e você vê o prefeito, você vê toda a comunidade de coisa, semanalmente reuniões falando do Science Park, cidadãos da sociedade civil participando, sendo ouvido, lá para resolver esses problemas. Então, essa iniciativa dessa comissão, eu acho que ela é... E o que vocês precisarem de mim, o que eu puder colaborar, eu farei para ajudar. Por que disso? Vou dizer sinceramente, quando eu votei no meu amigo Fabiano, eu já não vinha muito tempo sem votar em político, ele sabe disso. Não voto. Tá bom, hein? Mas quando eu votei nele, eu falei assim, Fabiano, eu vou votar em você porque eu confio em você, porque você é um amigo, mas não piso na bola. Mas você vai abrir janelas para que eu possa colaborar. Porque de outra forma, né, eu não vejo. Quer dizer, desde 1991 estou em Ribeirão Preto e vejo o que o secretário falou aqui de empresas que vão para outros locais, né? Então, e eu acredito que as empresas de desenvolvimento tecnológico, de inovação tecnológica, tecnologia da informação, enfim, ela é a base de tudo hoje, né? Vocês veem que vocês podem observar que hoje no mundo, o que é que está faturando bilhões e bilhões e que toda hora surpreende as pessoas? Aplicativo. Exatamente, né? Nós estamos acabando de lançar agora uma plataforma para a área de publicidade e propaganda, que vai ser uma revolução. Nós estamos com o software pronto, já estou com o protótipo aqui. Tudo com recurso próprio. Não conseguimos nenhuma subvenção, agora que nós vamos começar com o FAPESP. Por quê? Eu sou dono da empresa, não posso ser o doutor que vou fazer um projeto para eu mesmo, né? Então eu estou procurando doutores aí para fazer isso, né? Só que a maioria ainda são medrosos, porque eles preferem ter um vínculo empregatício do que correr o risco de empreender um negócio. Mas a gente tem convencido. Mas tudo com recurso próprio, tudo com recurso. Acabei de falar, nós vamos ter aqui da plataforma, como é que é, Desenvolve São Paulo. Eu estou há 6 meses tentando preencher o site e está lá o seguinte, coloque o nome da cidade da sua empresa. Eu tento inserir lá, dá pau na estrutura, Java, R, 382, não sei o que, aborta. E sai, e eu não consigo falar com ninguém, né? Aí você vai numa Caixa Econômica Federal, fazer propor um projeto BNDES, aí eles devolvem, olha, não foi aprovado. A empresa não tem negativa, eu não tenho problema de crédito, a minha empresa também não. Mas por que a minha empresa não foi aprovado o cartão BNDES para eu comprar máquina, comprar computador? Aí eles falam, não, a plataforma respondeu negativamente. Mas que plataforma? É um robô? Não tem um nome de uma pessoa lá para a gente conversar? Igual a FAPESP, aponta? Não, aqui está recentemente... Uma coisa meio kafkaniana, né? Exato. Né? Eu sei, eu só estou colocando esse ponto como empresário, né? E que quer inovar, quer investir, mas a gente tem que vender coisas para poder investir. Agora, o mundo inteiro, ninguém arrisca em inovação com dinheiro de recurso próprio, só eu acho que eu e algumas meia dúzia aí que estão cometendo essa loucura. O mundo inteiro, a subvenção, é órgão de fomento que vai lá e arrisca. Vai lá e coloca o dinheiro num projeto que pode dar ou não certo, né? Para isso que existem os órgãos de fomento e a subvenção para o investimento em novas tecnologias. Agora, não é você que vai vender uma casa para investir no negócio, para depois você não vai fazer isso. Mas a gente tem feito, porque essa é a forma de desenvolver tecnologia no Brasil. Mas a Caixa Econômica, que é um banco social, você chega lá, não foi aprovado o teu cadastro aqui, mas a empresa tem 200 mil investido, tem isso, tem aquilo, ninguém está em Serasa, ninguém está isso. Eu acho que é bom você abrir um cadastro positivo no Serasa. Tá bom, falei para o Fabiano isso. Foi abrir um cadastro positivo no Serasa, levou 65 dias para dar certo o negócio, e eu precisei em São Carlos, lá, conversar com o técnico para ver como que era. E esse cadastro positivo agora só funciona numa máquina que usa Internet Explorer, que está extinto, no Windows 8.1. Se for fora disso,
Isso não roda mais. Então, agora, quando me ligavam, vou te dar o suporte. Não, eu tenho que agora viajar para tal lugar para ver onde é que essa máquina está, porque é só lá que está instalado esse negócio. Quer dizer, então, são situações de percalços que existem, né, que entrava tudo. Assim como o secretário estava falando ali dos projetos do meio ambiente, eu estou dizendo todo esse complexo. Então, a gente precisa falar para essas instituições, entidades, que a Caixa Econômica fale qual o nome da pessoa que reprovou o teu cadastro e fale para você o que você tem que melhorar. Falou, melhora aqui. Né? Recentemente foi dito à minha empresa porque ela não tem dívida. Aí eu falei, como? Não tem dívida? Uma empresa de 5 anos não tem dívida? Não, porque você não tem histórico que você pagou ou não a dívida. Você tem que fazer dívida para provar que você paga em dia, para você conseguir. Então, me dá uma dívida, me dá R$500 de dívida que eu vou pagar para colocar. Quer dizer, esses ridículos eu tenho ouvido. Ouvi isso do Banco do Brasil, ouvi isso da Caixa Econômica Federal. Né? Que eu tinha que ter dívida. Falei, então me dá uma dívida, pelo amor de Deus, para eu poder pagar. Né? Aí eles não aprovam a dívida porque eu não tenho dívida, e assim fica. Né? Então, vocês querem do Sebrae aqui? Você sabe que é assim que funciona. Então, eu acho que nós temos que estar numa instância pública de poder para chamar essas pessoas aqui e conversar com elas. Falar, olha, nós temos que resolver isso. Fazer funcionar. Né? Fazer funcionar. Né? Se precisa de garantia real, nós vamos dar garantia real. Mas uma coisa é eu dar um imóvel como garantia real, outra coisa é ter que vender o imóvel para arriscar alguma coisa que pode não dar certo. Né? A transformação de conhecimento em produto e serviço. Exatamente. A área que você domina, né, Teobaldo? Sem dúvida. Eu, só fazendo um parênteses, antes de você concluir, eu vejo que aqui a gente está com a faca e o queijo na mão das instâncias da sociedade civil e do poder público local, Teobaldo, que vai nos dar uma luz, porque eu tenho 41 anos, eu mudei para Ribeirão com 17. Eu escuto isso desde então, quando eu comecei a estudar economia. É possível que a gente não possa, talvez não ter o ideal que a gente está sonhando aqui, mas que a gente possa melhorar bem mais do que a gente está hoje. Esse é o meu sonho, que a gente, pelo menos eu termine o meu mandato, sabendo que eu contribuí, que o André Trindade aqui, o Mega, a gente na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, possa contribuir para melhorar um pouco, terminar daqui a 2020, final de 2020, a gente fala, nossa, a gente avançou, hein? A gente avançou, que bom. A ideia é essa, Teobaldo. Ok. Concluindo só, né, essa fala, né, é interessante porque nós temos aqui o Estado de São Paulo, nós produzimos, além de produtos, serviços, mas aqui tem o berço da engenharia. Eu estudei aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP. A gente exporta conhecimento para o Brasil inteiro, para o mundo. Eu faturei mais de R$2 milhões que eu trouxe para cá em Brasília. Eu falo, gente, vocês não tem alguém em Brasília que possa me subir? O Fabiano sabe disso. Fiquei 6 anos em Brasília prestando serviço na capital, porque não tem competência lá. Não tem competência. Nós temos que ir lá para prestar esse serviço. Né? Passei 2 anos indo semanalmente, saindo na quarta-feira e voltando no sábado em Brasília para desenvolver serviço lá. Né? 2 anos sem falhar uma semana. Né? E com essa... Desculpe, mas com esses problemas todos que nós temos aqui do aeroporto, que eu já reclamei para o Fabiano também. Né? 2 anos, uma porta de banheiro acessível, sem tranca, a tranca está estourada, e que a pessoa que vai lá usar o banheiro fica constrangida, porque a porta... Esse dia eu chamei um policial para ele ficar na porta, para a pessoa ir lá. 2 anos que está lá. E isso ninguém resolve. Né? Então... E outros locais que nós já... Bahia, vários locais. Agora, é incrível que nós temos competências aqui e não temos demanda aqui. Por quê? Porque nós estamos num ambiente que usa o tradicional. Nós não temos necessidades de inovação em Ribeirão Preto. Não demandam isso. Por quê? Eu não sei. Mas é tudo uma coisa tradicional, tudo parado. Por isso que não vem indústria para cá. Né? Então, nós formamos a mão de obra, que é o mais complexo, que é o que mais se falta, mas não geramos demanda para eles. Por isso, tantos doutores desempregados. Né? Então, se nós fizermos isso com competência, nós vamos trazer muitas divisas para Ribeirão Preto, mas o ideal é que aqui também utilize essas competências para que avance, não fique como isso. Desde 91, desde não sei quando, falando as mesmas coisas, nós gerando as mesmas demandas e dizendo, agora nós temos shoppings maravilhosos, mas por que nós temos uma área de serviço maravilhoso aqui? Pela incompetência dos 80 municípios ao redor
que não faz nada nas suas cidades. Então, o médico de lá, o juiz, a classe dominante, a elite, vem consumir aqui sábado e domingo, não consome lá, pela incompetência da gestão local. Porque se eles forem competentes, o dia que começar 10 prefeituras a ser competentes lá, Ribeirão vai começar a perder isso. E aí vai quebrar tudo, porque não tem outra sustentabilidade aqui. Percebe? Então, nós precisamos... Ilustrando o que você falou, uma coisa que me chama a atenção, a gente se vangloria muito de ser um polo de comércio e de turismo e de serviço, né? Turismo comercial, né? E somos. Mas a gente coloca essa informação como se a gente estivesse menosprezando um setor importante, que é o setor de transformação, o setor industrial. E outro dia eu estava analisando os dados, Jundiaí e Sorocaba, eles têm uma agregação de valor que na indústria, muito maior que a nossa, mas a de comércio e serviço já está se equiparando a de Ribeirão Preto. Ou seja, eles estão muito à frente nossa na indústria, mas já está com o mesmo nível de geração, de agregação de valor no comércio. Jundiaí, Sorocaba, ou seja, a gente está ficando para trás. Bom, essa era a minha colocação. Agradeço imensamente pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Sinta-se convocado para as próximas, receberá o convite. Vereador Luciano Mega. Eu gostaria de falar para o senhor Teobaldo que pessoas como o senhor são muito bem-vindas aqui no nosso município e que tem que ficar por aqui mesmo. Como eu disse, eu me lembro do senhor trabalhando na UNAERP aquele tempo que o senhor trabalhou lá e eu já conhecia a competência do senhor. Eu acho que cada município tem sua vocação, né? Tem que explorar, a diversidade econômica ela é muito importante, que nós não tenhamos só uma indústria ou uma monocultura que seja, mas a diversificação é importante, só que a gente tem que trabalhar realmente a vocação, e a vocação aqui é a tecnologia na área da saúde, é o empreendedorismo agregado à ciência e tecnologia. Acho que a gente tem que explorar isso. Nós temos muitos cérebros, então além de exportarmos dinheiro, a gente está exportando mão de obra qualificada e cérebros. Eu só queria fazer então que ficasse registrado aqui hoje. Eu recebi 2 ligações do prefeito Nogueira essa semana para falar sobre a questão do Instituto Butantan. Não tem medido de esforço para trazer, como a Fiocruz veio, trazer o Instituto Butantan aqui para o município de Ribeirão Preto. Acho que nós temos um momento extremamente propício para isso. O Dr. Zago agora é o nosso secretário estadual de saúde, o diretor do Hemocentro, que é para onde tem um espaço para trazer o Butantan aqui, é o Dr. Dimas Covas, que é o atual diretor do Instituto Butantan. Então tem tudo para nós termos o Instituto Butantan aqui no município, que é uma indústria não poluente, não deixa de ser uma indústria, é um instituto, mas para a produção aqui de produtos biológicos, não somente vacinas, soros, mas outros produtos de maior valor agregado, inclusive, trazendo empregos de alta qualificação, renda, tributos. Eu acho que nós temos tudo para isso, doutor Elcio. Fique registrado e que eu peço a ajuda de todos aqui para que a gente não messe esforço para trazer o Instituto, que o momento é esse. Obrigado. Mais alguma consideração? Bosco, fica à vontade. Marcelo Bose Rodrigues, eu sou economista do Sincovarp e sou delegado regional do Corecon. Questão de ordem, senhor presidente. Eu ouvi várias coisas e não sei nem se eu sei bem por onde começar, mas o que eu percebi nas falas aqui proferidas e o que é a realidade é que nós temos uma diversidade de empresas muito grandes. Ribeirão não tem vocação industrial, ponto, né? Isso não significa que não podemos trazer indústrias para Ribeirão, né? Mas trazer indústrias é um desafio muito maior do que outros tipos de empresas, até por conta da questão ambiental, e nós estamos sentados em cima do maior aquífero do mundo, né? Então isso nos traz responsabilidade e algumas dificuldades e alguns desafios. Eu disse que é questão de ordem porque, ouvindo o Ocano, eu pensei que talvez antes de começar esse trabalho e a cumprir essa agenda, fosse importante que nós
discutíssemos um pouco, talvez até nós ou vocês, discutíssemos com o Ocano e com alguns órgãos, no sentido de entender melhor o caminho que essas empresas dos vários segmentos têm que percorrer, são obrigadas a percorrer, para depois começar a questionar esses órgãos e ver como que a gente pode facilitar. Não vamos resolver os problemas todos, porque, como o Ocano mesmo disse, os problemas todos não dependem somente da questão municipal. Eles dependem de questões que estão acima do município e que, enfim, estamos subordinados a outros órgãos. Mas saber o caminho e pegar na mão do empresário, enquanto município, e mostrar o caminho para ele e ajudá-lo a percorrer esse caminho é que vai fazer essa empresa parar aqui em Ribeirão. Então, eu estou chamando a atenção por uma questão que é bastante séria. O empresário chega e encontra um ambiente não amigável. Ele precisa encontrar um ambiente amigável porque ele tem desafios que estão fora do município e que o município precisa ajudá-lo a resolver. Então, assim, a princípio o que me passou pela cabeça foi a necessidade de criar alguns mapas. Indústria. Vamos segmentar algumas áreas industriais mais complicadas e menos complicadas e qual o caminho que ela precisa percorrer. Comércio, que é a nossa grande vocação. Exatamente. E que também precisamos, porque o comerciante também está sofrendo. E o Fabiano começou a falar dele falando exatamente de uma empresa comercial, né? Se eu não me engano, porque você não citou, você estava falando da Havan, né? O empresário veio para Ribeirão, apesar de tudo que ele encontrou aqui. Ele veio na marra, não é? E ele veio porque o potencial da cidade é bom, mas se ele encontra um ambiente favorável, ele vem com muito mais facilidade e isso atrai outros, né? Ao passo que, olhando o histórico dele, outros podem ter pensado, eu não vou para essa cidade que... enfim. Então, é essa questão. E depois, a questão tecnológica, né? Que a USP está aqui e nos traz aí muita... Nós temos uma vocação tecnológica, nós temos uma vocação sobre isso e não conseguimos desenvolver. Então, assim, acho que existem 3 vertentes aí, a princípio, com certeza são muitas mais, mas hoje, ouvindo aqui o pouco que foi proferido, eu creio que a gente devia talvez segmentar esse trabalho, criar um mapa inicial antes de ingressar nessa agenda, para realmente agir onde precisa ser agido. E sempre olhando o seguinte, eu acho que, parabenizar os senhores por essa comissão, que eu acho que há muito tempo o Ribeirão precisava de pensar desta forma e de maneira mais... a médio e longo prazo, mas eu acho que essa comissão não vai se extinguir, assim, isso vai virar um trabalho permanente. Até ouvindo, desculpa, eu não recordo o nome do Teobaldo. Do Teobaldo, desculpa, Teobaldo. Eu acho que ouvindo ele, isso não vai deixar de ser permanente. Ribeirão tem vocação para ser, desculpe o termo aqui, se eu sou um pouco megalomaníaco, mas o Vale do Silício do Brasil. Nós temos essa vocação, nós podemos chegar lá, mas nós precisamos que o empresário que encontre um ambiente propício para isso. E essa é uma missão da cidade. Essa é uma missão dos senhores aqui, né? Tornar o ambiente propício para que a semente caia e possa florescer. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Bose. Mais alguma manifestação, alguma entidade? A gente já está no avançado da hora. Eu vou passar a palavra para as considerações finais dos vereadores. Primeiro, Luciano Mega. Só realmente agradecer a presença de todos. Era aquelas considerações finais já, André. Obrigado. Obrigado. Fabiano? Bom, eu fiz algumas inserções aqui. Então, em maio, 18 de maio, eu coloquei logística reversa, gestão de resíduos, só para deixar mais claro, licenciamento ambiental e órgão convidado daí.
aqui no capítulo de setembro, inovação, eu pus também capacitação profissional. Depois a gente pode discutir, André, estou sugerindo. FIPASE, Piso supera Parque Tecnológico. Aí eu traria também o Senai, o Senac, tem bastante conhecimento e inovação. A Inova USP, que está lá, apesar que talvez possa estar inserido no Supera. E universidades, esqueci de falar da CODERP também, junto com o planejamento, lá em junho. E no crédito eu colocaria também os bancos oficiais, aí, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, convidando outros bancos também. E está aberto para sugestões. Quase todos aqui eu acho que tem meu contato, o André, e quem está nos ouvindo também, quem está nos assistindo, eu tenho certeza que vai poder também dar sugestão. Então está aberto também, só nos procurar aqui na Câmara, é fácil, né? Nas redes sociais aí, encontra a gente facinho, só mandar mensagem. E também depois desse banco de vídeos, André, a gente pode fazer aqui uma coletânea, né, até o fim do ano, e a gente vai registrar todos eles para a gente fazer uma divulgação maciça. Eu vou me esforçar bastante também, vai ser episódio 1, 2, 3 até o fim. E se Deus quiser, Netflix. A gente vai ter um capítulo final bom. Tomara que não tenha tantas temporadas esse trabalho. Obrigado. Parabéns, André, parabéns, Mega, parabéns, Ocano, pelo brilhante experiência. Ocano, grande presidente da CETESB já do Estado, uma vasta experiência. Edmilson, nosso amigo também, tá suando a camisa aí, trabalhando bastante. E todos aqui presentes. Paulo, nosso amigo também do Sindicato Comércio, maiores sindicatos do interior do Estado de São Paulo, representante do comércio, varejista. Granados também, nosso amigo, Ibracon, Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, fundamental a contabilidade aqui com a gente, a Malvaltim também na próxima, no CRC, Bose também, economista do Conselho de Economia, Fábio, a Iroá justificou também, falou que estava aqui, mas é importante a sua presença, eu sei o trabalho que você está fazendo. Teobaldo, grande, você não falou do trabalho da ONU, que você coordenou de tecnologia na África, tem história para contar, né, Teobaldo? Conhece muito. Faço votos que a gente se mantenha unido, focado, para a gente não terminar esse ano sem um grande avanço. Eu tenho muita fé, muita esperança que a gente vai conseguir avançar bastante. Obrigado. Obrigado, Fabião. Queria mais alguma manifestação? Edmilson, Ocano? Pois fica à vontade. Oi. Eu queria só falar em relação à fala do senhor Teobaldo, né? Dizer o seguinte, essa inquietação, ela é fundamental. Nós não podemos desistir desses objetivos, que não é um objetivo só pessoal, né? É um objetivo coletivo. E aí, assim, colocar que o poder público, né, que a nossa administração, ela está voltada ao atendimento desses anseios. Não dá para nós aceitarmos que lá em Portugal consiga se abrir e movimentar uma empresa em 24 horas, e no Brasil, apesar das dificuldades que o Ocano coloca, e outras tantas que nós temos, né, que foram pontuadas algumas aqui, mas, de qualquer forma, não dá para nós ficarmos quietos ou aceitar passivamente essa impossibilidade de nós termos a mesma agilidade. Então, assim, dizer que uma das determinações que o prefeito Duarte Nogueira nos colocou é justamente essa, a busca, né, pela facilitação, né, por isso que eu coloquei no começo que a gente está trabalhando num plano municipal de desenvolvimento econômico. Nesse plano, o objetivo é justamente, aliás, um dos objetivos é justamente esse, que é de buscar esse acelerador, digamos assim, porque se outros conseguem, nós havemos de conseguir também. Então, o nosso trabalho vai mais ou menos nessa linha, né, na questão da velocidade e da possibilidade de abrirmos uma empresa com facilidade. E outras tantas questões que nós temos tratado. Eu estou mais próximo do Fabiano, que a gente tem às vezes visitado algum setor, alguma cidade, algumas secretarias semelhantes à nossa aqui de Ribeirão Preto. Dizer assim, conte com a administração municipal. O que for possível, obviamente, nós nos esbarraremos em algumas situações e outras tantas, mas eu acho que esse empenho e essa inquietude do empresariado e das entidades que representam a sociedade de Ribeirão Preto, elas são fundamentais para nos ajudar a avançar ainda mais rápido. Obrigado. Obrigado. Vontade, Ocano. Colocar para o senhor Teobaldo o seguinte, por exemplo, o grande problema hoje que a gente enfrenta dentro do Estado é que aquela via rápida do governo do Estado, JUSESP, tudo, eu não sei como está operando direitinho. E nós enfrentamos um problema muito sério, que qualquer empreendedor hoje vai num banco
pedir um financiamento no Finame, BNDES, do capeta que o seja, o cara chega e fala assim, cadê a licença da CETESB? Não é isso? No caso específico da minha empresa, como ela é uma empresa Mas pede. ela até que não... Mas a maioria pede. Foi aí que na CETESB nós fizemos a dispensa de atividade isenta de licença, porque você preenche o documento e ele se imprime na tua casa. Se você não criar instrumentos dessa forma para facilitar uma abertura de empresa, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente quer ter desenvolvimento? Isso tinha que ser online, né? Entendeu? Porque o senhor não precisa de licenciamento nenhum outro, o senhor precisa de uma inscrição estadual e um CGC, não é isso? E o senhor não consegue isso online? É brincadeira nesse país, né? Então nós precisamos trabalhar nesse sentido de agilizar esses procedimentos. Esse negócio me preocupou aí de abrir conta em Portugal, em outro tal. Agora mesmo, se virar festa, agora mesmo já era. Um abraço. Todo mundo. Você acendeu o sinal amarelo. Mas é verdade, isso em Portugal há pouco tempo tinha muita burocracia. Sem dúvida. Isso não foi sempre assim. Não, é exatamente assim. Mas hoje eles estão fazendo, não sei se... Eles estão fazendo uma tarefa de casa... É que nós estamos ao vivo, que se não falar no microfone, quem está em casa não usou. Tá ligado aqui, acho que tá, né? Ou não? Tá. Eles estão fazendo, porque Portugal, na época da questão da União Europeia, na questão... Alô? Oi, então, tá, agora tá. A questão da entrada da União Europeia, Portugal era um dos países que estava mais, em termos de formação de mão de obra, de burocracia, essa coisa toda, era os que ficavam mais na rabeira, assim como Grécia, enfim, até a Espanha. Eles nos ensinaram a ser. Exatamente, até a Espanha. Eu passei um período na Espanha, lá na AENA, né, que é uma agência de acreditação, de certificação na União Europeia, ou seja, você... Alô? Agora, que é uma agência de acreditação que está bem próxima das universidades e também de um órgão de incentivo à inovação e criação de empresas de base tecnológica de inovação, né, que inova. Então, essa integração eles fizeram muito rápido, porque eram pré-requisitos e indicadores que eles tinham atingido para poder fazer parte e obter também incentivo e recurso da União Europeia. Mas Portugal, que era o que estava mais na rabeira, fez a lição de casa muito rápido. Hoje, se você chegar em Portugal e estar lá, eu tenho sempre em Portugal, eu pessoalmente tinha um certo preconceito com Portugal. Eu tinha um certo preconceito. E a hora que eu comecei a frequentar Portugal, vi o quão eles estão avançados, arrojados, inclusive na área educacional do ensino superior. Estão apesar com português, mas lá todas as escolas, os alunos do ensino superior já dominam o inglês de uma forma tranquila, coisa que nós temos aqui um grande gargalo. E daí você não só vê lá a questão da abertura da empresa, eu não estou fazendo queixas de abrir empresa, não. Eu estou com 3 empresas e abrindo uma quarta agora. Mas nós temos uma carência significativa de especialistas em direito empresarial, por orientação do empreendedor, aquele que é muito empreendedor e conhece pouco de gestão ou do direito, para poder ver por que se enquadra melhor o seu negócio, né? E analisar os riscos disso, enfim, né? Agora, inclusive, estou encabeçando para a gente abrir uma sociedade anônima até para poder a gente ter investidores, enfim, mas nós temos uma carência de orientação nesse sentido, né? O empreendedor tem essa dificuldade, mas o problema maior é a burocracia e o descaso que se tem dos órgãos de financiamento, de fomento. Eles não te dão informação, não te dão orientação, né? Aquilo que eu disse. Então, a empresa até que abrir, ela abre, mas o problema é o caminhar dela, a continuidade dela. O Sebrae faz um excelente trabalho, mas eu sinto também que eles têm essas dificuldades, que às vezes eles chegam para o empreendedor, dão apoio, estimulam, motivam, incentivam, criam um terreno produtivo, como você falou, para o empreendedor dar vazão às suas ideias, enfim, mas na hora que chega nesse momento, enfrenta essas dificuldades, né? Então eu acho que nós temos muito a aprender com Portugal, além da questão da nossa, né, relação que temos aí,
mas eu acredito que eles têm lá muita coisa boa que desenvolver em função da necessidade deles se inserir na União Europeia e a rapidez com que eles fizeram isso. Esse é balcão de a empresa na hora, né? Se você entrar na internet... Tá ali, eu acho que isso. Mas será que estava desligado aquele tempo todo? Então, se vocês entrarem na internet, vai ver essa oferta desse serviço. E algo que eles têm lá, que eles fizeram para formação de mão de obra, foi até um projeto que eu copiei um pouco deles há um bom tempo atrás, que eu até propus para a associação comercial aqui, quando era o Pinguera o presidente, que é a reinserção profissional daquela pessoa que desabilita, que é desabilitado profissionalmente. Hoje fala assim da reabilitação profissional. Um exemplo que eu vou dar, lembra do mecânico que consertava carburador? Acabou o carburador. Videocassete, etc. Ou mesmo ar-condicionado esse de parede, que era o eletromecânico, que não é eletrônico, hoje esses que tem. Então, na verdade, uma pessoa dessa, enfim, acontece alguma fatalidade dele ficar doente, ou enfim, ele ficar fora do ofício 2, 3 anos, ele perde completamente seu conhecimento. Como é que ele volta para o mercado de trabalho? Então, na época foi feito um projeto de reinserção profissional, e esse trabalho, até que eu vi na época, na associação comercial, tinha, eu acho que acabou isso lá, tinha um banco chamado de talentos, que tinha lá, parece que 12 mil pessoas inscritas. E aqui tinha 4 mil ofertas de emprego, mas não empregava. Aí foi ver porque essas pessoas estavam negativadas no SPC. Então, se ela está negativada, ela não arrumava emprego. Tinha uma senhora lá na associação comercial que fazia esse crio. Eu falei, mas como? Se a pessoa... O que tem a ver a pessoa estar... Se ela está desempregada, é óbvio que ela vai ficar negativada no SPC, ela não tem dinheiro para pagar a conta. Se ela não trabalhar, não tem olha o tiro no pé do próprio comércio. Quer dizer, se ele não dá emprego, porque está negativado, porque não pagou alguém, ele não vai ter salário, que não vai comprar do outro. Então, aí parece que naquela época eu descobri isso lá, e o Pinguera falou, meu Deus, quem fez isso aí? Aí ninguém sabia quem tinha criado esse critério. Tinha uma senhora lá, que estava lá há muitos anos, que não, mas isso aí alguém falou, mas quem? Não sabe quem. E estava essa questão, 12 mil cadastrados com 4 mil ofertas e não casava. Né? Aí, obviamente, como começou a chamar essas pessoas, eles estavam nesse problema. Não, mas ele é um técnico em manutenção de refrigeração, mas ele está desatualizado. Aí você chama as empresas, elas têm o maior interesse em qualificar isso. Né? Então, Portugal fez isso com muita maestria, né, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e se reposicionou. Né? E ele está lá hoje, colhendo os frutos e um pouco está recebendo... Exatamente. Então, acho que a gente tem que aprender com eles um pouco, e eu acho que com o nosso dinamismo, enfim, nossa criatividade, nossa capacidade que nós temos aqui, né, de resolver os problemas, enfim, seguir em frente e criar um processo para isso. Né? Muito obrigado, Teobaldo. Bom, eu queria agradecer a presença do Ocano, dizer que a Câmara e a Comissão estão à disposição para os projetos que possam levar, como eu disse, Ribeirão para o seu tempo. Agradecer a presença do Edmilson, desejar muito boa sorte agora que vamos ter a AgriShow, vamos ter no turismo o rodeio, né? E os outros acontecimentos da cidade aí, que seja tudo bem sucedido, estaremos sempre prestigiando também as ações. Bom, sendo que não há mais nada a tratar no dia de hoje, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando um excelente final de semana. Valeu, Paulo. Um abração, viu?